Fala galera massa, e aí, beleza? Sejam todos bem-vindos nessa noite de terça-feira. Hoje é o dia que a gente vai fazer mais um Música Massa Entrevista e hoje a gente vai fazer um Música Massa Entrevista com a banda Pentral. Fala Alexandre, ele aí, ó, o homem responsável por essa entrevista de hoje. Ó a Aliciane aí, a vencedora do nosso último sorteio. Seja bem-vinda, Aliciane, tudo bom? Vamos dar um tempinho aqui esperando o pessoal entrar. Felipe da Fábrica, aí, o grande homem. A gente tem que desenrolar a nossa vida, né, Felipe? Quer dizer, eu tenho que desenrolar a minha vida, né, Felipe? Você já tá com a vida desenrolada, né? Eu tenho que ajeitar meus trem aqui. Só um minutinho. Falando aqui com a atração de hoje. Aí, ó, em breve a gente vai estar estudando outro sorteio, viu, Aliciane, pra você ganhar de novo? A Aliciane aí foi a felizarda do nosso último sorteio aí, só que como ela morava no Ceará, ficava mais caro a gente mandar para ela os itens do sorteio do que a gente fazer um piche. Aí a gente teve que fazer um piche para ela aí, para ela comprar os itens lá. Eu acho que ela ficou satisfeita, né? Acho que ela ficou satisfeita. Bora prosear um pouquinho aqui, meu povo, enquanto nossa galera aqui da Pentral não chega. Né, que hoje a gente vai conversar com o Vitor, que é o frontman desse Power Trio aí. Tava escutando o som dos caras agora, conhecia recentemente, né, por causa da parceria com a Rádio Rock Friday, com o Alexandre. Eu só chamo ele de Alex, né? Nem sei se ele gosta, né? Só chamo ele de Alex. E um som muito interessante, viu? Então fica a dica aí pra quem não ouviu ainda. Pode procurar a banda Pentral aí no Instagram, né? Pentral Music. E nas plataformas digitais, banda Pentral. Fala, Trick! A gente tem que resolver a nossa vida, né? Com aquele nosso brother. Agora em novembro. A gente tem que ajeitar isso aí. Enquanto a gente não começa, pessoal, vamos aí, ó, vai marcando, vai fazer igual aquele povo lá do Bigo, né? Vai marcando os coraçãozinhos, vai mandando a live pra galera aí, pra gente conversar, vamos fazer um negócio interativo, um negócio dinâmico. Fala, Ed, ó, Ed aí é brother nosso. Se existisse uma plaquinha de seguidor número zero, seria Ed. Porque o zero, nesse caso aqui, é mais do que um, né? Porque o cara tá em tudo com a gente. Foi responsável aí por a gente ter trazido a Mônica Pocel e disso aí deu uns desdobramentos legais pra gente, né? Se eu canto, Rubens, eu tô sendo ousado. Eu vou, nos próximos dias aí, eu vou botar um vídeo no meu Instagram pessoal eu cantando, mas eu não sou cantor não. Eu tô querendo ver se eu canto. Mas eu tô estudando guitarra. Eu não sou um exímio guitarrista não, mas eu tô estudando. Eu sou mais um cara ousado que gosta de música. Fala Érica, Érica aí ó, chegando. Érica é de Piatã, Bahia, se eu não me engano. Deixa eu ver se a gente já dá pra adicionar a Pentral aqui. Se os caras já estão aqui com a gente. Ainda não. Sou nada, sou nada. O meu Insta pessoal é Rômulo A Bonfim. Mas ele tá marcado aqui no, na descrição, né, da página. Aí se você quiser lá seguir. Mas a gente tá mexendo ainda aí. Vamos ver pra semana que vem. Toca guitarra há quanto tempo, Rubens? Manda um vídeo aí pra gente, de repente a gente coloca aqui na página. A ideia da música massa é essa, né? É a gente divulgar músicos, divulgar artistas iniciantes, trocar ideia, a galera do cenário alternativo também, né? Ô, Harry, Rafa Mag ali chegando. E aí, meu brother?
Pronto, o Pentral chegou aí. Os nossos queridos artistas. Aqui nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Fala, Vitor! Tudo bem? Alô, alô, alô. Câmbio. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá com um delayzinho, tá te cortando um pouco. Fala, Max! Chegando o Max aí. Enquanto aqui a gente tá tendo um probleminha com a conexão aqui, a gente continua trocando essa ideia de leve. Aqui esperando o pessoal da Pentral. Pessoal, acho que eu vou derrubar a conexão e tentar de novo aqui. Bora ver aqui que a Pentral caiu. Aí, ó. Quem tá vendo aí, Max Cardoso chegar aí, ó. Aguardem. Porra, toca 10 anos, Rubens. Parabéns, viu? Parabéns, parabéns. Aguardem Max Cardoso Campos aí, um projeto muito massa que a gente vai fazer aí. De rock and roll, heavy metal e etc. Pentral. Convidar. Convidei aqui a banda de novo, bora ver se agora vai. Melhorou? Pronto! Vamos lá. Pronto, agora sim. E aí, Vitor, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Vamos aí. Ah, o prazer é todo meu. Minha voz tá chegando direitinho aí pra você? Tá tudo beleza? Tô conseguindo ouvir bem. Pronto, só sua conexão que tá um pouquinho lenta. Você tá chegando com um delayzinho um pouquinho maior aqui, mas a gente vai de boa. Então vamos. Então vamos nessa, vamos lá. Vitor, queria agradecer, né, a você, agradecer ao Alexandre, né, que é o nosso grande parceiro aqui agora, né, tá ajudando a gente aqui com a música massa, nessa questão de viabilizando os artistas para a gente trocar uma ideia. E aí, quando ele ofereceu, né, falar assim, ele mostrou vocês pra gente, a gente conseguiu ver uma data massa aqui já para trocar essa ideia, né? Então, queria te agradecer a confiança de estar aqui no Música Massa hoje, falando um pouquinho sobre o que é a Pentral, sobre os trabalhos de vocês, sobre a concepção desse álbum, que eu já destruí ele todinho aqui antes da gente começar esse trabalho de hoje. Legal, legal, legal. Bom, assim, na verdade, o áudio tá chegando legal aí para você? Tô te ouvindo um pouquinho baixo, tá baixo um pouquinho. Melhorou agora? Eu não sei se é o microfone. Melhorou agora? Dá para te ouvir, só tá um pouquinho baixo, mas dá para te ouvir. Melhorou agora? Agora tá ótimo. Não, Perfeito. beleza. Eu estava usando o fone, mas eu vou desistir de usar o fone. É porque eu tenho uma perda auditiva no ouvido esquerdo, devido a todo o tempo que a gente fica exposto a barulho e tal, e eu perdi um pouco da audição do ouvido esquerdo. Então, algumas coisas eu não consigo captar muito bem, por isso que eu estava usando o fone. Mas acho que vai dar para a gente fazer assim. Certo. Então, a relação com a música, o Rômulo, ela já vem de muitos anos, né? Na verdade, eu exerço a profissão, digamos assim, paralela de advogado, mas eu costumo dizer que eu sou um músico que virou advogado, e não um advogado que virou músico. E a gente sabe realmente da Massa. dificuldade enorme que é viver de música no Brasil. A minha relação com a música, ela veio quase que instintivamente. Eu me lembro assim, eu era muito, muito, muito criança, e a primeira coisa que me fez pensar em tocar ao vivo, em pegar um instrumento e cantar, foi o primeiro Rock in Rio que passou na televisão. Eu era muito criança e eu fiquei assim, meio que entusiasmado com aquele mundo, né? Aquela coisa para mim era uma novidade muito grande. Eu, na verdade, nem sabia quais eram as bandas, eu tinha muito pouca idade na época. Quando aconteceu o Rock in Rio 2, já era 1990,
eu tinha um pouquinho mais de idade, então eu já conseguia entender um pouquinho melhor o que estava se passando. Mas esse universo da música Uhum. era muito longínquo, era muito difícil, era muito remoto para mim, porque os instrumentos eram muito caros, a gente não tinha acesso algum ao material que era produzido no exterior, era tudo muito complicado. Muito bem. Mas aí, aquela paixão, aquela relação que você tem, né, com a música, aquele sentimento de que eu preciso fazer isso, é isso que eu quero, ele foi me fortalecendo, foi me incentivando, e eu comecei, na verdade, escrevendo poesia. Eu escrevia poesia. Como eu não tinha conhecimento musical nenhum, eu escrevia poesia, escrevia poemas e desenvolvia alguns personagens fictícios, enfim, muito bem. Aí, com o tempo, eu Uhum. comecei a ter a possibilidade de ter um contato com o violão e de começar a estudar canto. Na verdade, eu prioritariamente sou um cantor. Eu comecei no canto. Depois, como não tinha Uhum. guitarrista e não tinha uma pessoa que pudesse, assim, com responsabilidade, exercer a função de guitarrista na banda, eu disse, porra, eu vou eu mesmo tocar e cantar. E isso foi um longo processo, né? Na verdade, é um desafio, cara, você conseguir cantar e tocar ao mesmo tempo, que é uma das premissas do Pentrol, né? O Pentrol, a gente desde que eu pensei o Pentrol, eu pensei 3 pessoas. É muito complicado, assim, banda é que nem casamento, cara, é que nem sociedade, é muito complexo porque são Uhum. personalidades completamente diferentes, né? Você vê grandes bandas aí, as maiores do mundo, são poucas que conseguiram conviver harmonicamente ao longo de toda a formação, como quase do Queen. O Queen é uma exceção. Se você for ver o The Police, porra, o The Police, o baterista, o Stuart Copeland, ele era o cabeça da banda até o Sting entrar. Quando o Sting entrou, tinha as músicas do Stuart Copeland e as músicas do Sting. Só que as músicas do Sting eram muito melhores que a do Stuart Copeland. Então ele teve que ceder, cara. E ficava ali o Andy Summers no meio. Então tem algumas coisas assim da história do rock que são interessantes. Só para ilustrar isso que eu estou falando, teve uma discussão entre os caras do The Uhum. Police em que, porra, o Sting ele quebrou o braço do baterista, cara. Ele quebrou o braço do Stuart Copeland. Então, assim, imagina o que é uma banda Caralho. chegar no nível de desinteligência, assim, que os caras vão saindo na porrada, literalmente. Então, assim, sempre foi muito complicado, né? Eu tive outras bandas no passado, tá, mas sempre foi muito difícil essa relação entre os integrantes, porque são vivências diferentes, são visões de mundo diferentes, são influências musicais completamente diferentes. Então, o mais Uhum. fácil foi me associar com meu irmão. Meu irmão, quando eu comecei, ele não tinha interesse nenhum pela música. Ele ficava puto, porque eu acordava 4 da manhã, 5:30 da manhã, eu tinha que estudar. Eu estudei, olha que coisa, eu estudei numa escola militar, cara. Durante 3 anos da minha vida, eu estudei numa escola militar. E eu tinha que acordar muito cedo para ir para essa escola. E a primeira coisa que eu fazia era botar ou o disco do Rush, ou um disco do Metallica, ou alguma outra banda que me fizesse acordar, porque eu tinha que ir muito cedo. Lá, eu tinha que estar lá às 6:30 da manhã para a aula. E o meu irmão odiava aquilo. Com o tempo ele começou a gostar. Eu consegui comprar uma bateria de terceira ou quarta mão, uma bateria usada, e aí o meu irmão disse assim, cara, eu vou começar a tocar essa bateria. Ele é mais novo do que eu, então no início ele não tinha interesse nenhum, começou a tocar bateria, e ele começou a pegar gosto pela coisa. Eu já tinha a banda, a gente tinha vários projetos, tinha um projeto chamado Távola, que a gente chegou a lançar 6 músicas autorais, mas não foi para frente. Na época era tudo muito difícil. A gente não tinha nenhuma noção de como fazer. Você não tinha internet, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Eu era muito garoto. Eu Uhum. estou falando aí quando eu tinha 16 anos. Pô. Eu era uma criança, 15 para 16 anos. Então, pô, a coisa foi se desenvolvendo. O meu irmão foi estudando bateria. E aos poucos ele foi começando a entrar nos projetos, né? Nos projetos de música cover que a gente fazia. E aos poucos ele foi começando a tocar na noite com a gente. Inicialmente ele ajudava a gente com as outras bandas que eu já tinha. E depois ele resolveu assumir as baquetas. Quando a gente gravou o primeiro CD do Távola, que foi a primeira banda autoral de que eu me lembro que a gente teve séria, ele era o baterista, né? E foi muito complicada a gravação, porque a gente não tinha experiência nenhuma de estúdio. Depois disso, chegou aquele momento que eu acho que todo mundo passa na vida, não só na música, mas em tudo aquilo que faz, né, cara? É a frustração, né? Uma Uhum. frustração, um vazio, porque você vai até chega um ponto que você diz assim, cara,
o que eu vou fazer daqui para frente? Não tem o que fazer, porque a gente não tinha um plano, a gente não tinha apoio, não tinha suporte e não tinha o principal, cara. O principal é música. Você tem que ter música. Agora que que eu estou mais, digamos assim, mais conectado com esse mundo musical, eu vejo que o que realmente vai determinar a longevidade do artista é a capacidade que ele tem de estar produzindo material novo o tempo todo, cara. Porque as pessoas, elas querem sempre ouvir um material novo. E aí você começa a se colocar no lugar daquele artista, daquele fã, melhor dizendo. Por exemplo, eu sempre adorei David Bowie. E eu sempre queria saber, porra, qual é a próxima música do David Bowie. É um artista que eu sempre achei assim fenomenal, né? E eu queria, porra, eu queria escutar mais e mais e mais. E depois que eu escutei todos os discos dele, todas as músicas, eu disse, porra, e agora, cara? Eu queria ouvir mais músicas dele, mas o cara já não tá mais fazendo tanta música como fazia no passado. E então isso é complicado. Em função disso, o primeiro passo nesse projeto foi, eu passei aí um longo período afastado da música, realmente frustrado, não queria saber disso, teve um show fatídico que aconteceu, nossa, acho que há 15 anos atrás, em que deu tudo errado, e aí eu disse, olha, eu não quero mais saber dessa porra, larguei tudo, mas depois veio aquele chamado, pô, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu preciso fazer, eu tenho essa necessidade de fazer. Comecei a escrever novas músicas, escrever novas músicas, escrever novas músicas. Com a tecnologia que a gente tem hoje, dá para você gravar alguma coisa em casa. Então eu comecei a gravar com a ajuda de um amigo chamado Marcos Saraiva, um amigo querido que tem uma banda também do underground aí chamada Red Nightmare. E ele começou a me ajudar, a gente começou a gravar ali muito de forma rudimentar, foi lapidando e hoje eu tenho pré-gravadas mais de 40 músicas. Então é música pra cacete. Então o que eu fiz? Olha, eu tenho pelo menos material para 4 CDs, para 4 discos, né? Pelo menos. Eu já tô. E é um problema. Eu tenho até que ficar longe às vezes do violão da guitarra, porque toda vez que eu pego, eu quero escrever alguma música nova. Esse é um lance que eu queria chamar a atenção, assim, falar pra galera. Quando você pegar um instrumento, é bacana. Eu, durante muito tempo, fiz cover. Eu adorava tocar música do Queen, adorava tocar música de todas essas bandas, Led Zeppelin e tal, bacana. Mas quando você pegar um instrumento, tenta fazer uma coisa que seja sua. Tenta criar uma sonoridade diferente. Tenta encontrar um caminho próprio. Não é fácil, mas eu acho que é isso que vale a pena, cara. Eu vejo, assim, excelentes musicistas, né? Caras, assim, que tocam pra caramba e conseguem executar de forma brilhante músicas aí que a gente vê pelo YouTube, menino de 12, 13, 14 anos, fera, mas não tem um som próprio, não tem assim uma voz própria, cara. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto do Petrol foi encontrar uma sonoridade que eu achasse que valia a pena investir tempo e investir a minha vida nisso, porque isso é um projeto de uma vida, né, cara? Isso não é uma coisa que surge assim do nada e tal. E as músicas foram amadurecendo. Quando eu achei que eu tinha 10 músicas maduras, eu falei pro meu irmão, cara, bora começar a ensaiar, a gente tem que achar um baixista, porque a gente quer fazer um power trio. Power trio, vamos fazer só 3 caras. Então, assim, embora na música você escute, aí no que você deve ter escutado da banda, você escute lá um teclado, não tem tecladista, é guitarra, baixo e bateria. Esse teclado a gente botou no estúdio de forma É mais muito por uma sutil. questão de arranjo, né? Quando você tá ali gravando, para preencher, né? Exato. Mas a banda só vocês 3. Só nós 3. Isso foi uma discussão, foi quase uma porrada com o produtor. Vou já falar do produtor, que é um cara muito famoso, que nos deu a honra de produzir o nosso disco. E assim, que é o lance de que ele dizia assim, ele não fala português, então ele fala, hey Victor, a song is just a song, you have to sound in the studio is different from live. E, quer dizer, o jeito que tem que soar no estúdio não é necessariamente o jeito que vai soar ao vivo, enquanto que eu gosto de ir para um show ao vivo e ver a banda tocando do mesmo jeito que gravaram no estúdio. Então ficava essa briga, pô, e aí, como é que é? A gente vai colocar um arranjo a mais ou não? A gente sempre procurou manter o DNA musical da banda, 3 caras, bem evidente, o baixo, a bateria, a guitarra e a voz, porque é essa a nossa realidade, né? Que é o The Police. Você ouve o The Police ao vivo são só os 3 caras, eles quase não usam backing tracks. Beleza, então, depois que essas músicas estavam maduras, eu a gente procurou muito até achar o baixista, eu consegui encontrar o Joe, que é um cara amigaço, fantástico, excelente músico, na verdade ele é um guitarrista, que toca baixo por acaso,
Ele sempre foi guitarrista e passou a tocar baixo. Isso enriquece a banda, porque se você for ouvir as músicas com atenção, você vai ver que tem acorde no baixo, né? Não é aquela coisa... Tem uns acordes no baixo, porque ele usa acorde de 5, 6 cordas. Ele usa baixo de 5, 6 cordas. Uhum. Então, isso facilita a harmonização da música, já que as canções só tem 3 caras tocando. Então, é um facilitador. E a química deu super certo. A gente começou a passar as músicas, foi um processo um tanto quanto complicado. O plano não era gravar o CD agora, o plano era fazer alguns shows ao vivo, só que aí veio a pandemia, cara, que mudou tudo. A pandemia veio, a gente estava ensaiando. Eu me lembro que a gente conversava sobre isso como uma coisa muito distante. Ah, pandemia. Ah, é da China, isso não vai chegar aqui e tal. E a coisa chegou a um ponto, cara, de falta de controle, que a gente teve que dizer, cara, a gente não vai ter como tocar ao vivo. Vai ser impossível, né, por todas as medidas de restrição sanitária e tal. E que fique bem claro, a gente apoia inteiramente todas essas medidas. Mas a gente teve que desistir. Sim. E aí veio o plano B. O plano B foi, vamos gravar. Vamos gravar. E aí vem toda a jornada, né? Primeiro teve uma confusão com relação ao nome, porque para mim o nome sempre teve que ser Pentrol. E aí, para deixar bem claro, por que o nome Pentrol ou Pentral é latim, tá? Isso não é inglês, assim. É porque os americanos chamam de Pentrol. Inclusive eu ia te perguntar isso, porque eu li, né? Uhum. Eu li no release de vocês a explicação do nome, mas é justamente a te perguntar isso para que o pessoal que estivesse assistindo pudesse ver e saber o porquê esse nome, né? Então, esse nome é pela forma como as músicas são escritas. É até um pouco complicado falar disso. Assim, eu não sou propriamente espírita, mas eu acredito na existência de um mundo paralelo que está aqui bem ao nosso lado, que a gente não enxerga e que, de certa forma, pode nos influenciar positivamente, assim como também pode nos influenciar negativamente. Vai depender do tipo de energia que você tem para trocar com esse mundo paralelo. Então, isso eu sempre senti como assim, cara, existem algumas vibrações, alguns sentimentos que eu preciso transformar isso em música, ou através da letra ou através da melodia, através da harmonia. E aí a forma de se expressar é o violão, a guitarra. A maior parte das músicas são compostas primeiro no violão ou na guitarra sem distorção, depois eu boto um efeito, alguma coisa a mais, mas ela tem que soar bem musicalmente. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que o projeto do Pentrol, e eu sempre vou buscar fazer isso, é fazer canções, não é fazer músicas de riffs, né? Tem muita banda por aí hoje em dia, e já há algum tempo, que faz só riff é um amontoado de riff. O objetivo é fazer canções, assim como os Beatles faziam. Olha a pretensão, né? Assim como o Queen fez durante muitos anos, é construir canções, músicas que fiquem na cabeça das pessoas e que realmente façam sentido musicalmente. Então, isso vem como uma inspiração. Isso vem de uma forma intuitiva. Não é uma coisa que eu digo assim, porra, agora eu vou escrever uma música. Toda vez que eu faço isso, não funciona, cara. Porque não é uma coisa que você controle. Às vezes você está jantando e vem aquela ideia na tua cabeça e tem que correr, pegar o violão rápido e começar a escrever aquilo, senão você vai esquecer e no dia seguinte já não vai ser mais a mesma coisa, né? Então, por esta ligação que eu vejo e essa ponte que eu enxergo entre esse mundo paralelo que existe e a música como forma de expressão, como sentimento, né? Eu achei que o nome mais adequado seria esse, né? Porque Pentrol, em latim, significa espírito, né? Espírito, alma. Então, eu achei que seria o mais recomendado. Aí fez uma pesquisa com as graças de Deus e também com muito trabalho, consegui registrar. Não tinha nenhum artista que tivesse registrado esse nome, porque hoje em dia é quase impossível você encontrar um nome que já não esteja registrado o nome de alguém. Porque hoje em dia tem, sei lá, exatamente, bandas no mundo. E tem os caras que registram vários nomes para depois vender. É um negócio louco. Mas eu consegui, graças a Deus, eu consegui registrar. A exigência é de que você produza, você tem que usar o nome, não basta você registrar e não usar. E daí surgiu o nome e a gente começou a ensaiar. E aí veio a questão de vamos gravar com quem? E aí tinham vários produtores aí que eu tinha vontade de trabalhar, mas eu busquei, a gente buscou assim um cara que pudesse fazer com que a banda
não soasse apenas como uma banda de metal. Eu não queria, nunca quis muito esse estigma. Eu gosto de rock pesado, amo rock pesado, mas eu queria também passar um algo mais. E aí um dos caras com quem eu contactei, teve outros caras também muito bacanas que eu me surpreendi, que eles aceitaram, eu mandei as demos para eles, e o cara que pareceu mais cordial e mais aberto e interessado no projeto foi o Tim Palmer, que já trabalhou com a Pitty aqui no Brasil. Ele já trabalhou também com algumas cantoras brasileiras de jazz, né? Então, o Tim Palmer se interessou. O Tim Palmer foi o cara que gravou aquele disco do U2. Ele foi o cara que mixou o disco do U2, All That You Can Leave Behind, que ganhou o Grammy, né? E ele também mixou um disco antológico do rock, foi o disco do Pearl Jam, o Ten, né? O Ten foi mixado pelo Tim Palmer, né? Ele também produziu os últimos discos do Tears for Fears, e como ele trabalhou também com outra banda que a gente respeita muito, que é o Porcupine Tree, né, com o pessoal do Steven Wilson e tal, ou seja, ele tem uma paleta e trabalhou com David Bowie também. Né? Ele tem uma experiência Só gente pequena. Só gente pequena. E trabalhou com Ozzy. Só gente pequena. Só trabalhou com gente tem uma história engraçada que ele conta com Ozzy Osbourne, que quando ele foi trabalhar com o Ozzy ele pirou no meio da gravação. Ele sumiu. Ele desapareceu. Eu não me lembro agora de cabeça qual foi o disco que ele trabalhou com o Ozzy, mas o Ozzy sumiu. O Ozzy desapareceu do estúdio. Aí ele olhou, tava ele e o baixista, acho que era o Trujillo, que é o baixista do Metallica. Aí ele falou assim, cara, o Ozzy sumiu, desapareceu, o Zakk Wylde só aparece aqui de vez em quando. Faz o seguinte, bicho, eu vou começar a escrever os riffs aqui. E aí ele escreveu o riff, que é o primeiro single do disco que ele fez com o Ozzy, foi o Tim que escreveu aquela música. Ele compôs a música, é um riff só, a música inteira, porque ele é super minimalista, ele vem do punk rock. E eu queria esse lance do choque. Não faz sentido você trabalhar com alguém que pensa como você. Tem que ser alguém que pense diferente de você para te forçar a um outro caminho musical. E ele vem do punk rock, né? E aí o que acontece? O Ozzy, quando apareceu no estúdio, ele já tinha gravado um monte de música já. Olha, eu já fiz essa música, que essa música o Ozzy... Awesome. Só fez botar a voz em cima. E o Zakk Wylde ficou puto com ele. Porra, quem te autorizou a fazer as músicas sem a minha presença? Mas no final das contas acabou ficando, cara. E o disco que ele produziu com o Ozzy é legal. Não é o melhor disco do Ozzy, mas é legal. Outra história bacana que ele conta também é do Led Zeppelin, né? Quando ele trabalhou com o Robert Plant, depois que o Robert Plant tinha saído do Led Zeppelin. O Robert Plant saiu do Led Zeppelin e disse assim, eu quero trabalhar com um cara que seja novo e um cara que tem um horizonte musical completamente diferente do Led. E aí veio o nome do Tim Palmer. E o Tim Palmer, na época, ele era um garoto. Ele me disse que ele não sabia nem mexer na mesa de áudio. Ele não sabia mexer, ele estava começando ainda. Mas ele tinha aquele lance, né, de ser um cara que não estava contaminado pelos vícios musicais da época. Né? Ele era novidade, porque ele era muito jovem. Trabalhou no estúdio em Londres desde muito pequeno e tal. E aí o Robert Plant disse, olha, a única coisa que eu quero que você não mexa é no som da bateria. O som da bateria tem que ser o som do John Bonham. Aí o Tim Palmer olhou assim e disse, cara, vou ter que falar a verdade para esse bicho, mesmo que eu perca o emprego. Ele falou, cara, eu nunca ouvi o som do John Bonham porque eu nunca ouvi nenhum disco do Led Zeppelin. Aí o Robert Plant disse, o que, cara? Você não escutou o disco do Led Zeppelin? Como assim, cara? Beleza. No dia seguinte, ele trouxe toda a discografia do Led, na época em vinil, jogou em cima da mesa assim, olha, a gente só vai voltar a gravar alguma coisa depois você escutar esses discos todos aqui para você entender qual é o som da bateria que eu quero. O resto você pode tirar um outro som, mas o som da bateria é este som aqui, é o som do John Bonham. Porque você... isso é uma coisa que as pessoas... às vezes não entende de gravação, né? Muito daquilo que você ouve na gravação é a mão do cara, bicho. É a pegada do cara, entendeu? Sim. Não é porque o cara tá usando uma bateria de $100 mil ou porque o cara tá usando uma super guitarra. Claro que o instrumento ajuda, mas a gente, quando começa a ter experiência de estúdio, a gente vê algumas coisas, né? Primeiro, nunca você vai conseguir reproduzir no estúdio o som que você vê ao vivo. Não dá, cara. É impossível. Você pode ter os melhores microfones do mundo, mas o som ao vivo sempre vai ser melhor. Por isso que eu digo, porra, nunca perca a oportunidade de assistir a sua banda preferida ao vivo, cara.
Porque aquele som ali é Exatamente. único, é tridimensional. O som no estúdio não é tridimensional, não tem como. E a gente se esforçou pra caramba. Cara, se você for ver o volume que a gente gravou a porra do disco agora, do Pentrol, era surreal, cara. Era muito alto o volume. Mesmo assim, o som de guitarra não ficou 100% do jeito que eu gostaria que ficasse. Mas é por causa disso. Existe uma limitação, né, tecnológica. Não dá, não tem como fazer igual. E assim, você buscar essa sonoridade tem muito a ver com ensaio, muito ensaio. A banda tem que ensaiar pra caramba e pegada. Uhum. Né? Você ter aquela segurança na hora da execução. Então, resumidamente, é esse o projeto. A banda, de fato, ela existe há uns 2 anos, né? 2 ou 3 anos que a gente está trabalhando nisso. E o segundo disco já tem 5 músicas. A gente só está vendo se a gente vai trabalhar de novo com o Tim ou com outro produtor, com outra pessoa que possa trazer uma sonoridade um pouco diferente para não ficar se repetindo. Mas já estamos aí com o segundo disco aí no forno. Bom demais. Eu tava. O bom é que, assim, nesse breve resumo que você deu aí pra gente, basicamente você já respondeu muitas questões que eu ia perguntar para você. A gente só vai esmiuçando um pouquinho, né? Sem problema. Nessa questão, assim, quando a gente estava falando do disco e você falou de questões de composição, isso até me lembrou, acho que foi. Era um Beatle que falava isso, eu não lembro qual, se foi McCartney, que dizia assim: se você quer saber que uma canção funciona, você pega ela no violão. Se ela funcionar bem no violão, a música é boa, né? E assim, você falando essa questão de como vocês compuseram o trabalho, de como foi um negócio que não foi da noite para o dia, né? Você está ali compondo já quase uns 3 anos, fazendo isso tudo, e dá para notar esse carinho quando a gente tem a audição. Sem conversa assim besta, eu ouvi o disco hoje, botei o disco antes da entrevista, e aí eu falei assim, olha aqui, ó, isso aqui transita para mim entre Rush e Sepultura, pelas baterias percussivas. Aí quando você me falou de Rush, aí eu já me liguei na hora. Porque a forma como você se expressa na voz, algumas linhas de baixo, e fora assim, tem músicas que eu chego a dizer que o riff de vocês é um chamado para bater cabeça mesmo, porque é bem consistente, assim, eu me imaginei num, eu me imaginei numa festa já e eu querendo lá na rodinha com os caras e bater cabeça. O material tá muito bom. Pô, muito legal. É isso que você falou. Ao mesmo tempo que tem aquela influência do thrash metal ali dos anos 80, né? Meados dos anos 80, iniciozinho Uhum. dos anos 90, você tem também, a gente tem também todas as bandas de rock progressivo, as bandas icônicas, né? Que pavimentaram o rock, mesmo as bandas pré-rock progressivo, The Who, cara. Não tem como não gostar do The Who, The né? Who. Assim, o LED, sem comentários, o LED, o Queen e os Beatles, eles estão muito presentes nas preferências musicais. E os Power Trio, né, cara? O Queen, apesar desse posicionamento recente infeliz do Eric Clapton, enfim, mas isso é uma outra questão. Mas a gente tem um respeito muito grande pelo Queen, um respeito muito grande pelo The Police, um respeito muito grande pelo Rush. E aí você vai dizer, porra, mas The Police, cara, onde é que tá o The Police? Se você for pegar e esmiuçar, que a gente não vai fazer isso aqui, né? Do ponto de vista técnico, os acordes utilizados em grande parte das músicas, eles vêm realmente do Andy Summers, cara. Então, assim, eu gosto de solar, eu acho bacana. Então tem muita coisa ali de Steve Morse Uhum. também. Eu adoro Dixie Drags, né? Eu adoro Dixie Drags, adoro Steve Morse. Então tem aquelas coisas dos cromatismos e tal. Steve Lukather, acho que o Steve Lukather é um cara fantástico. Eu tive a oportunidade, né, no passado de comprar um Bogner, um amplificador Bogner, por causa do Steve Lukather. Eu disse, porra, cara, esse cara aqui, além dele ter um bom gosto musical fantástico, eu amo Toto. Inclusive, eu tô usando uma camisa do Toto aqui, eu amo Toto, cara. E assim, além dessa Aí. questão de eu gostar da sonoridade do Steve Lukather, aquele timbre de guitarra, né? Aquele timbre sempre me encantou, cara. Então, por conta disso, eu acabei indo até o amplificador, que era um amplificador que ele usou durante um bom tempo. Está usando ainda até hoje o Bogner. Então tem tudo isso. Tem
aquela coisa um pouco oitentista, né? O que os críticos têm falado sobre o disco, eu Uhum. tenho que agradecer muito a Deus, cara, agradecer muito mesmo, agradecer ao apoio que a gente está recebendo, porque pessoas de fora se interessam, assim, de escrever sobre o disco, né? Uma banda de Belém do Pará, cara, do Brasil. A gente e a gente a gente tem orgulho de levantar a bandeira do Brasil e de buscar uma sonoridade que seja brasileira. Você falou a questão do Sepultura, com Exatamente. certeza. O que eu me ressinto muito, Romulo, é que eu vejo, não querendo criticar, cara, por favor, não querendo ser crítico com relação a muitos músicos que a gente vê hoje em dia, bandas de rock, mas você não pode ser brasileiro e mesmo que você cante em inglês, renegar a tua origem harmônica e rítmica, cara, porque a gente tem uma harmonia musical, a gente tem uma influência musical muito forte e característica. Então ninguém está interessado em escutar uma banda brasileira que soa como uma banda americana. Eu não vou dar nomes aqui, mas a gente Exato. escuta muitas bandas aí que tentam alçar voos mais altos no cenário internacional e elas acabam não saindo da bolha. Por quê? Porque elas soam como bandas americanas. E o americano ou o europeu, ele vai sempre preferir a banda que soa do jeito que ele, do país dele. Pô. Ele não vai querer ouvir um brasileiro que soa como americano. Então, ao mesmo tempo que a gente traz essa influência do rock inglês, principalmente do rock inglês e do rock americano e europeu, né, do resto da Europa, né, a gente não abre mão de tentar soar brasileiro. Né? Então, na balada, por Eu exemplo, acho que isso. na balada ali A Gift from God, que é a música do disco que é só violão e tal, e eu sempre vai ter música, sempre vai ter passagem acústica, sempre vai ter sonoridade de avião, de violão, sempre. Que é algo que eu amo, a sonoridade acústica, né? Ali tem uma influência do pessoal do Clube da Uhum. Esquina, entendeu? Ali tem uma coisa ali Sim. mais para aquele lado, daquela harmonia tipicamente brasileira. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente pode fazer algo mais metal, mais pro lado do hard rock e tal, e progressivo clássico, aquele progressivo britânico tradicional, a gente não pode abrir mão das nossas raízes, né, cara? Não, a gente não pode. Eu acho muito pertinente isso que você falou, porque é o seguinte: é, é, a música brasileira ela é tida como uma das músicas mais ricas do mundo, né? E se a gente tem esse tanto de influência, por que não misturar? Eu concordo igual você disse aí, por exemplo, se um americano for escutar uma banda americana e uma banda brasileira que estão tentando fazer a mesma coisa, ele vai preferir escutar o cara do país dele que não tem o sotaque, né? Para escutar uma cópia, né? Com certeza. Eu me lembro de dois pontos assim que eu costumo até falar aqui no Música Massa, já falei umas duas vezes. Uma vez foi de Kiko Loureiro contando, quando ele foi gravar Nothing to Say, e o produtor, não era nem o Sacha Piff na época, né? Não queria o riff do maracatu. Ele não entendia que aquele maracatu na guitarra era um ritmo brasileiro. Então ele fez Kiko Loureiro gravar por debaixo outra guitarra contínua, né? Para que pudesse soar do jeito que ele queria, né? E assim, eles não entendem, a galera de fora não entende essa brasilidade, né? Eu me lembro quando eu era novo, ali tinha uns 16, 17 não, acho que já tinha uns 18 anos, quando o Angra lançou aquele CD Aurora Consurgence, que começa com, Pulse of Nature, parece a música, que começa com um birimbau. Eu fiquei louco com aquilo ali, bicho. Você se sente representado, né? Quando você ouve uma sonoridade. Então, quando eu estava ouvindo o disco de vocês, assim, logo a capa me chamou a atenção de uma maneira que eu fiquei assim, A besta. Eu ia te capa perguntar como é que vocês conceberam essa capa. A capa tem uma É muito história. bonita. Quem fez a capa é uma artista muito famosa, que também eu tive a honra dela aceitar. Ela só aceitou fazer a capa para o disco depois que eu conversei com ela e expliquei para ela do que se tratava o projeto. Que isso é uma coisa fundamental, cara. Eu não acredito em música. Eu quero deixar bem claro, não tem nenhum preconceito, eu escuto qualquer coisa. Eu acho muito bacana a música que fala sobre o universo, uma saga medieval e tal. Beleza, né? Mas só que eu gosto de falar sobre Uhum. realidade, entendeu? A nossa realidade, Sim. a brasilidade. Pô, mas por que você está cantando em inglês? Eu estou cantando em inglês porque eu quero que mais pessoas no mundo saibam da nossa brasilidade, entendam a nossa realidade. E tem o maior alcance, né? A linguagem musical pode ser o rock, mas
não existe música para mim enquanto expressão artística que esteja desconectada da realidade, cara. Isso não existe. Então, eu acho de uma profunda infelicidade eu utilizar o espaço na mídia que a gente conseguiu até aqui para falar de coisas que não são a nossa realidade. Eu vivo numa região do Brasil que está sendo destruída, cara, literalmente destruída, que é a região amazônica. Então, é o que eu vejo. Se você pegar um carro aqui e sair por qualquer rodovia aqui da cidade rumo ao interior do estado, você vai ver fumaça, cara. É o que você vai ver. Isso não é de hoje, isso já vem de um bom tempo. Houve um momento em que houve uma retração nesse movimento de destruição ambiental, mas nos últimos anos, não precisa nem dizer, né? Isso está bem claro. Isso chegou num nível assim insuportável, cara. Então, eu tinha que falar dessa realidade, né? Eu tinha que colocar isso para fora. Então, esse também foi um fator assim preponderante para se poder fazer o disco. E aí pensou-se numa capa que ilustrasse todas as músicas do disco, porque é um disco conceitual. Na verdade, foi interessante você fazer essa pergunta, o disco conta a história, as músicas contam a história de dois ativistas, ou duas pessoas que vivem na floresta, pessoas bastante humildes, como tem muitas aqui próximas da minha cidade. Se você olhar aqui da sacada do meu apartamento, você vê a floresta lá ao fundo, cara. E você vê assim, a cidade onde eu vivo não é pequena, Belém tem mais de 1 milhão de habitantes, mas ainda tem uma presença de povos que a gente chama de povos ribeirinhos, né? Então, basicamente, o disco, ele narra a história. E os clipes que estão no YouTube, que deram um trabalhão para gravar, aquilo ali foi um projeto exaustivo para gravar aqueles clipes, porque eu também penso sempre a música, não como apenas a música, mas como algo imagético, né? Como algo que eu possa transpor para uma linguagem cinematográfica. Eu amo cinema. Então, eu não consigo pensar a música apenas como um recorte fora do visual. Tem que ter o visual junto com o áudio, né? Então, nos clipes e na capa estão representados os capítulos dessa história. O casal tem uma filha e eles são avisados pelos espíritos da floresta. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer piegas ou até risível, né? Pô, que espírito da floresta? Esse cara tá cheirado, tá maluco. Não, mas eu realmente acredito nisso. A gente sente isso. Se você não teve a experiência ainda de entrar na Mata Virgem, faça isso um dia. Você vai sentir essa presença, você vai sentir essa força, né? Inclusive, a gente teve cuidado de, ao gravar os clipes, como a gente gravou numa região de mata, aqui próximo, a gente fez uma espécie de uma oração, pediu para entrar na floresta, porque a gente estava contando uma história que, de certa forma, era do interesse daquelas criaturas que habitam ali. Quem não acreditar nisso, eu respeito. Tudo bem, beleza. Então, ali na capa está a figura de Deus, que é feminina, que é a música A Gift from God, né, que fala do amor maternal. Então, a figura de Deus como uma figura acolhedora, independentemente de religião. Quando eu falo de Deus, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Deus enquanto uma representação externa ao homem, da qual o homem necessita para poder planejar a sua vida e o seu pós-vida, para quem acredita no pós-vida, né? Ali está a família, está o casal, está a criança que surge. Essa criança nasce depois que o pai é assassinado pelos grileiros. Quem vive aqui no norte e no nordeste também sabe que são grileiros, né? Se você vê essas grandes fazendas, essas grandes propriedades no Brasil, cara, nenhuma delas foi comprada legitimamente. Elas foram todas resultado de invasão. Então é assim que funciona no Brasil, cara. Manda quem pode. O cara que chega lá e expulsa todo mundo e mata, e a polícia é conivente com isso, infelizmente. Desculpa, eu não quero generalizar, dizer que todos os policiais são coniventes com isso, mas existe um aparelho do Estado que é conivente com isso, sim. Isso eu posso dizer com inúmeros exemplos aí que eu vivi ao longo do tempo. O pessoal faz vista grossa, né? Faz vista grossa. Então, assim, ali eles são obrigados a sair da floresta, você vai vendo os clipes, você vai entendendo ali, começa com Silent Trees, aí depois, na verdade, por uma questão de orçamento, não deu para fazer 10 capítulos, né? Porque o ideal seria ter feito 10 clipes por capítulo, mas aí faltou grana. Então, eu tive que fazer só 4 clipes, né? O quinto é um prólogo, que é falando já da questão um epílogo, desculpa, falando da questão da relação de amor entre a mãe e a filha, né, que é a Gift from God. Mas começa com Silent Trees, que é a música de abertura do disco, que começa com um canto, com um cântico, que é um mantra hindu, né,
que é a questão que é um cântico que fala do amor, né? Do amor e da paz, que é Shanti. Shanti. E ali eu usei alguns instrumentos, eu posso até te mostrar um aqui, que são instrumentos étnicos. Ali tem sino, cara, tem um monte de coisa. Não só do Brasil, mas outros instrumentos também de outras partes do mundo que com o tempo a gente vai, né, visita ali, conhece acolá e a gente vai ouvindo aquilo e vai tendo ideias, pô, isso aqui pode servir numa música, isso aqui vai soar legal. Então tem muita Sim. coisa ali Uhum. junta naquela mixagem, que talvez não apareça muito claramente, mas que a ideia era exatamente essa, tentar fazer com que a pessoa vivesse uma experiência imersiva, que a pessoa conseguisse se transportar para aquele universo paralelo. E ali tem um portal, na capa do disco, que está ilustrado ali, é um portal. É como se as pessoas saíssem, e nos clipes também aparece o portal. Se você assistir aos clipes, quando você tiver um tempo no YouTube, você vai ver que tem um portal. Aquele portal deu um trabalho absurdo para fazer, cara. Aquilo ali foi feito por ribeirinhos, tá muito longe daqui. Então foi foi uma dificuldade para trazer aquele portal para cá, para Belém, enfim. A gente construiu aquele portal, né? Foram 2 portais que foram construídos e a gente usou um para gravar as tomadas na mata e outro para gravar as tomadas na cidade, porque tem a parte urbana e tem a parte que se dá na cidade. E aí você tem Silent Trees, aí depois a gente a outra música que vem em seguida teve All My Wounds, que é uma música que o produtor amava e a gente discutia, porra, qual é o single? Essa é uma das grandes brigas, né, quando você faz um disco. Quais são as músicas mais fortes? Não dá para saber, porque você não sabe como o público vai reagir. Então, o critério que eu utilizei, que eu busquei utilizar, foi o critério da história, a cronologia da história. Né? Porque eu não tenho como saber qual é a música que o pessoal vai curtir e a gente não pode fazer a música pensando no que o pessoal vai curtir. Tem que ser a música que seja a tua verdade. A música tem que ser a tua verdade. Aquela é a tua verdade, então acredita, porque Sim. se for a tua verdade, as pessoas vão se conectar com aquilo. E aí, depois veio a Aiming for the Sun, que é a música mais agressiva, por assim dizer, mais thrash metal do disco, que fala já da questão da morte, né? Do pai da família e da fuga da mãe da sua filha. No Real Coloring Souls, que é uma música que eu considero muito bacana, que tem esse lance tribal aí que você falou, né? Sim, Sepultura não tem como não ter sido influenciado pelo Sepultura. Sepultura é uma grande banda que sempre trouxe assim uma contribuição ali fantástica, não só no Brasil, como no mundo inteiro, para o metal no mundo inteiro. E depois teve, no próximo capítulo, acho que foi The Charm Living, que é a música que já coloca ela já na cidade, já vivendo numa situação realmente de privação, né, cara? Que ali já é para retratar a questão da privação. Você anda pelas cidades brasileiras, mesmo pelas cidades mais ricas, e você vê pessoas que ninguém enxerga. E a ideia ali do clipe, de The Charm Living, é exatamente essa. Pessoas que ninguém enxerga, pessoas para quem ninguém dá atenção, né? Que vivem, que sobrevivem, não vivem. Né? Então, tem o lance musical, existiu, você falou aí, de todo o cuidado que teve com os arranjos, sem dúvida alguma. Mas não acredito em música sem uma mensagem, cara. Não faz sentido eu perder o Sim. meu tempo fazendo apenas música para mostrar que a gente toca bem ou que a gente é isso, é aquilo. O objetivo não é esse. O objetivo maior é realmente tentar deixar uma sementinha na cabeça das pessoas para que as pessoas reflitam um pouco mais, né? Para que as pessoas tentem pensar mais no todo e não apenas em si próprias. É isso, né? Como você mesmo estava falando aí, eu pude percebendo, vendo o material de vocês, que existiu todo esse cuidado, né? A mensagem do disco, né? Como você mesmo disse, o disco é conceitual. Ele fala desde, né, a invasão dos seres humanos na destruição da floresta, né? Forçando as pessoas, né? Para vir para a cidade, fala de preconceito, Deixa eu te né? contar Fala uma de coisa discriminação curiosa, social. senão eu vou esquecer. A gente lançou a primeira Sim, música que a primeiro single que a gente lançou foi Silent Trees, né? Eu não conheço o pessoal do Gojira, cara. Não conheço. Gostaria muito de conhecer o pessoal do Gojira. Eu adoraria conhecer o pessoal do Gojira, mas eu não conheço o pessoal do Gojira. Eu não tenho contato com o pessoal do Gojira. Cara, a gente lançou o disco Silent Trees com uma temática amazônica, porque nós somos. É aqui que nós vivemos. Essa é a nossa realidade, cara. E quando foi, acho que 2 semanas depois, ou uma semana depois, o Gojira me lança um clipe chamado Amazônia,
que é o principal single do disco deles, o último disco deles agora, que é um descasso. Eu acho o Gojira uma banda fenomenal, entendeu? E assim, ficou assim, porra, vocês tiveram uma mesma ideia. Isso acontece, né, cara? É uma coincidência. A gente gravou a música, gravou o disco, tudo foi feito antes do Gojira lançar. E ele lança, ainda bem que os clipes são bem diferentes entre si, né? Mas assim, a temática é basicamente a mesma. Inclusive, o pessoal do Gojira, acho que o Joey do Plantier, eles são franceses. O vocalista estava lá em Brasília, juntamente com os índios, brigando pela questão do marco temporal, que vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E ele estava lá, cara, que coisa, né? Veio um cara da França para cá, para o Brasil, para se unir aos indígenas brasileiros para lutar por um direito que não tem tantos brasileiros assim preocupados em defender. Negócio meio... É difícil Vai entender. Não é fácil entender, cara. Não é fácil entender. Com certeza. Esse lance, quando você falou aí de que vocês lançaram antes e tal, né? O pessoal costuma dizer bem assim, que é aquela entidade, a mente mestra, né? Todo mundo nas mesmas vibrações e sinergia, e aí vocês capturaram a mensagem ao mesmo tempo. E o Sepultura, Vitor, também lançou um clipe falando sobre a questão amazônica. Aí, foi. na verdade, Clipezão. alguns dias antes da gente. Um pouquinho antes da gente. Mas o disco já estava gravado, cara. Aí, ó, agora a gente vai ter que abraçar o material que foi feito. Não, e aí aproveitar o hype. Você falou da questão dos clipes e da música e da mensagem, né? E mais cedo você disse que você já está com 5 canções prontas para o próximo disco. Esse disco, o segundo disco de vocês, ele vai conversar com o primeiro? Vai ser uma continuidade? Ou vocês vão contar uma nova história? Não. Sempre vai ter alguma coisa reflexiva. Entendeu? Assim, eu acho que é um grande pecado do rock progressivo falar de temas tão abstratos, mas tão abstratos, que ninguém nem bem sabe o que é, cara. Então eu adoro rock progressivo, mas eu reconheço que o rock progressivo, ele perdeu grande parte do interesse do público porque ele se tornou chato, cara. Se tornou chato. E eu tenho que falar, é como eu vejo a coisa. Eu respeito quem pensa diferente e tal. Então, é como eu falei, se não for uma história que gere engajamento, uma história que me motive a contar, eu não vou contar. Eu não vou cantar sobre as guerras, a Segunda Guerra Mundial ou sobre a Primeira Guerra Mundial, porque é uma coisa que não diz respeito à minha realidade. Entendeu? Eu tenho que dialogar com algo que acrescente alguma coisa à realidade. Então, assim, vai ser uma história que não se conecta com a primeira. Senão vai virar aquele negócio. A gente teria. Porque se fosse conectar com a primeira, a banda meio que viraria escrava da sonoridade do primeiro disco. Entendeu? Quer dizer, teria que só aquela coisa mais dark, aquela coisa mais pesada, que o primeiro disco foi isso, o segundo disco tem até músicas mais pesadas. Mas também tem músicas que são mais relax, ou seja, não tem assim uma fórmula que a gente pretende ficar repetindo o tempo todo a mesma fórmula, a mesma fórmula, a mesma fórmula. A ideia, porque é isso que é a música hoje em dia, isso para quem quiser fazer banda, para quem quiser encarar esse mundo musical, pensar cada música como uma música. Cada música é um universo diferente, cada canção é um universo diferente, né? Então você realmente tem que ter esse cuidado de trazer músicas relevantes, canções relevantes que soem interessantes para você mesmo, né? A gente tem histórias aí inúmeras de artistas que não conseguem, não suportam tocar as próprias músicas, né, durante os anos. Nossa. Tem gente que não gosta nem de se ouvir, né? Eu estava entrevistando um pessoal, foi o pessoal até que o pessoal da Alquimia, que o próprio Alexandre aqui apresentou para a gente também. E eu acho muito massa quando a gente ouve os músicos falarem que se arrepiam ouvindo suas canções. Porque se ele se arrepia ouvindo a canção dele, é porque ele fez uma mensagem tão consistente ali no íntimo dele, né? Que com certeza vai tocar outras pessoas, né? Então tem que se ouvir mesmo, tal. Eu achei muito interessante você falar isso, que vai ser uma outra proposta, uma nova história, uma nova sonoridade, porque no meu íntimo, eu gosto disso. Eu gosto de bandas que sempre se reinventam em trabalhos e surpreendam a gente. Por exemplo, durante minha adolescência quase toda, eu fui fã de metal melódico. Eu era muito fã do Rhapsody.
Só que você pega os discos do Rhapsody, todos os discos são iguais, né? É o Cara, Fábio Lione tocando aquela história do Espadas, Donzelas e Dragões e eu de, não, né? olha, eu não E ia quando falar você isso. pega, Eu respeitosamente ia deixar ai, você falar no episódio, mas é isso que você falou, cara. É muito parecido. É a mesma exatamente. fórmula, entendeu? Eu sou muito fã do Rhapsody ainda e tal, sabe? Gosto muito, me dá uma nostalgia muito grande. Mas quando eu escuto bandas como Dream Theater, que cada disco sai um som diferente, ou então quando eu escutei o trabalho de vocês que me surpreendeu muito pela qualidade, pelo som, ou então outras coisas assim, nacionais, né? Angra, Perception. Aí você fica assim, porra, é isso. Cada disco é uma época, cada disco tem uma influência de uma sonoridade, né? É como você mesmo falou, tem uma história e um momento histórico para contar, né? Tem uma mensagem relevante naquele momento que a gente está. Perfeitamente. Assim, aquele que se propõe a ser artista, ele tem que exercer a sensibilidade, né? Ele tem que ser capaz de captar naquele momento qual é a história ou as histórias que mereçam ser contadas, né? Isso vale para tudo, vale para livro, vale para filme e vale para música, naturalmente. Você tem que ter essa capacidade de assimilar o que merece ser compartilhado naquele momento. Porque música é compartilhamento. Hoje, mais ainda, que ninguém quer pagar um centavo para assistir a um artista, né? Mas é isso. Até para que as pessoas se sintam motivadas a compartilhar, elas têm que se enxergar lá. E assim, eu não quero parecer presunçoso, mas de certa forma, esse trabalho todo foi corajoso, porque se você vê os clipes, e eu escutei muito isso de críticos americanos e europeus dizendo, cara, esses clipes de vocês não vão funcionar. Não vão funcionar porque vocês estão usando uma linguagem que não é a linguagem que as bandas de rock usam hoje em dia, entendeu? É uma linguagem muito assim, muito isso, é a nossa realidade. A gente gravou aqui na cidade, né? Não teve um grande orçamento, embora tenha tido todo um cuidado com a produção. Além da gente não ter orçamento para isso, o objetivo era realmente, pelo menos nesse primeiro disco, mostrar e contar essa história do povo da floresta, né? Esse sofrimento e da questão do êxodo dessas pessoas que vêm para a cidade e chegam aqui e ficam literalmente perambulando, né? Como se fossem pessoas que vivem como mendigos, realmente, o que é triste, cara. Isso é muito triste. Então, esse foi o objetivo desse primeiro disco. Ainda tem muitas questões aí relevantes para falar sobre a realidade brasileira e sobre a realidade global para um segundo disco que a gente vai trabalhar, já tem as 5 primeiras músicas, né, para poder evoluir e sempre buscar uma sonoridade que seja igualmente interessante. Estamos ansioso. Eu particularmente, estou ansioso aqui. Vocês já estão favoritados, já estou seguindo e já baixei o disco para sempre que eu puder dar uma ouvida. Na verdade, o E, lançamento por do exemplo, segundo disco, oi? o lançamento do segundo disco depende da pandemia, cara. Se a pandemia não arrefecer até o final do ano, vamos ter que lançar uma música, né? Porque senão vai ficar esquisito. Pô, e os caras morreram, não vão fazer mais nada, as pessoas querem novidade. Mas, mas a ideia é tocar ao vivo, é apresentar esse disco na íntegra ao vivo, né? O mais próximo possível da gravação. Se não conseguir, se não for possível, a gente vai ter que realmente começar a soltar algumas músicas do segundo disco. O segundo disco, né? Como você estava falando, como a gente conversou no início, assim, então vocês não chegaram a se apresentar ainda com a banda ao vivo, né? Vocês só fizeram material de estúdio. Aqueles clipes que tem no YouTube em que a banda aparece no palco tocando, a gente tocou ao vivo ali. É a gente tocando ao vivo. Tá? Ali é o som do estúdio, mas a gente estava com os instrumentos plugados. Entendeu? A gente estava tocando ali. Sim. Mas não teve como, a gente não teve oportunidade de se apresentar para uma plateia. A banda tocou, nós 3 tocamos juntos e alguns outros projetos. Tocaram juntos, mas não foi um show com a plateia, né? Não, e não essas músicas. Essas músicas a gente nunca tocou ao vivo para a plateia. E no caso, Vitor, quais são as expectativas assim de vocês para especificamente no pós-pandemia, né? Como é que está sendo o feedback da galera que está conhecendo o trabalho de vocês, a base de fãs de vocês, está funcionando legal? Como é que está sendo isso, assim, essas expectativas para que falou assim, arrancou a máscara,
Pode fazer show? Como é que tá a cabeça da Pentrol para isso aí? Então, eu recebi duas propostas de duas gravadoras italianas para distribuir o disco na Europa. Mas, cara, isso é uma coisa assim que você tem que ter muita tranquilidade, muita serenidade, né? Você diz, porra, apareceu uma gravadora, pronto, é agora. Eu estava vendo a entrevista do cara que eu também admiro muito, que eu respeito muito, que é o Mikael Akendorf, do Opeth, né? E ele estava falando do entusiasmo dele quando uma gravadora se interessou por começar a distribuir as músicas do Opeth e da frustração dele quando ele viu que isso não deu em porra nenhuma, que ele não conseguiu nada com aquilo. E ele ia desistir, disse, pô, cara, não aguento mais, ninguém gosta das nossas músicas, todo mundo odeia o Opeth. Aí foi que ele lançou aquele disco dele, o Blackwater Park, que foi o Steven Wilson que produziu, e, porra, o disco estourou e disse, porra, agora sim, agora eu consegui respirar. Ele até então morava num cubículo na Estocolmo. Estocolmo é uma cidade cara pra cacete, cara. Então, é muito isso. Apareceram essas gravadoras italianas interessadas em que a banda fizesse algumas turnês na Europa, né? Que a banda se apresentasse ao vivo na Europa, porque existem algumas pessoas lá, ao que parece, que estão interessadas em nos ouvir. Isso é legal. E também fazer uma distribuição do disco físico, do CD físico lá. Só que, assim, tem que ter um pé no chão, né, cara? Tem que ter um pé no chão. Eu acho que o primeiro Uhum. passo é você ter um público, é você ter pessoas que conheçam a sonoridade da banda, né? Esse é o primeiro passo. Não adianta você ceder, porque é um contrato que você vai firmar com uma gravadora em que você vai estar dando pelo menos metade de tudo aquilo que tu receber vai para os caras. E o que a banda recebe já é tão pouco, cara. É uma miséria, assim, uma coisa assim, surreal. A gente está agora com a banda conseguiu quase 200 mil streams no Spotify. Né? A gente está com quase 200 mil streams. Acho que mais de 200 mil streams do disco. O que é um feito, porque a banda nunca tocou ao vivo, cara. Só que aí, até agora, Uhum. os caras só disponibilizaram, o Spotify só disponibilizou de pagamento para o Petrol o equivalente a 5 mil ou 4 mil streams. Porque os caras alegam que Putz. demora para liberar. Não é que demore para liberar, os caras seguram o dinheiro para eles e vão soltando aos poucos, cara. Então é muito difícil, é muito difícil. Aí você já ganha tão pouco, é uma miséria. Aí você ainda vai dividir a miséria com outro que vem lá da Itália, sei lá da onde e tal. Eu não tô discutindo as boas intenções deles. Eu até acho que eles escutaram o disco, os caras comentaram música por música e realmente disseram, pô, a gente ia ter o maior prazer de ter vocês aqui, aqui junto com a gente, no nosso roster e tal. Mas é preciso ter tranquilidade para se for fazer algum acerto com alguma gravadora, que seja uma gravadora que realmente vai nos ajudar a tocar em lugares bacanas e que vai realmente divulgar o trabalho da banda de uma forma digna, né? Não é para ser um negócio do outro mundo, Sim. mas que seja digno, né, cara? Que a gente não seja motivo de chacota aí fora, né? Porque isso tudo custa muito tempo, é um trabalho muito, 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 muito extenuante e a gente leva isso muito a sério, né, cara? Ah, com certeza, né? Porque como você mesmo falou, assim, é um trabalho, né? E assim, no Brasil, infelizmente, o som pesado, os amantes eu não vou dizer nem só do rock pesado, do heavy metal e tal, né? Até o pop rock, que já teve mais espaço na mídia, não tem tanto espaço hoje. Então, a gente vê que é um trabalho de muito amor, né? Por um estilo, por uma sonoridade, né? Exige mais doação, né, do que o recebimento em troca, né? Então, assim, todo esse carinho que vocês tiveram para fazer um disco conceitual, fazer uma capa legal, ter uma produção boa, e você sair de certa forma se aliando a qualquer oportunista, né, pode Exato. até vir derrubar o trabalho de vocês, né? Exatamente, exatamente. A preocupação é só essa. Mas a gente está aberto a parcerias. Até o final do ano, a banda vai disponibilizar o CD físico. Tá? O vinil Uhum. assustou um pouco, porque é aquela coisa. Se eu assinasse o contrato com a gravadora que está interessada, beleza, eles iam pagar metade dos custos do vinil, essa foi a proposta que eles fizeram, e a outra metade a banda pagaria. E a gente dividiria o ganho 50-50.
parece interessante, cara, mas eu prefiro esperar um pouquinho mais. Eu acredito que talvez apareçam propostas melhores e tal. Vamos esperar essa pandemia ficar sob controle, né, para a gente ver realmente o que vale a pena a gente abraçar. Mas a gente vai disponibilizar até o final do ano merchan, né, umas camisas, alguma coisa aí para o pessoal que quiser ajudar a banda a ter algum ganho, né, porque até então a gente não teve ganho de nada, e vai disponibilizar os CDs físicos, né? Porque como eu falei para você, o streaming, além de ser muito pouco que eles pagam, eles demoram para pagar, cara. Então, é uma exploração, na verdade. Não, e disco físico, eu estou esperando ansioso, porque eu sou doido do disco físico. Eu Legal, gosto legal. de Eu também sou ter fã do disco para físico. guardar, para ver o encarte, Legal. para ver isso aí. Bom, Vitor, foi um prazer, né, a gente bater esse papo aqui. Já está chegando aqui ao finalzinho. E assim, gostei muito de conversar com você. Achei massa esse esmiuçar que você deu do disco pra gente aqui. Porque assim, eu tinha lido o release e tinha o release de vocês e ouvido o disco. Então, assim, eu já tinha uma noção mais ou menos do que a gente ia conversar aqui e tirar essas dúvidas, né? Mas vai ter muita gente que vai conhecer o Pentrol ou a Pentrol. Como é que a gente pode falar? O Pentrol, a banda? Porque, assim, eu estudei latim há muitos anos atrás, e o que eu me lembro, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas o que eu me lembro do meu professor de latim falando é que o fonema no latim tanto faz ser no prefixo como no sufixo, então pode ser pentro ou pentral. Então, é isso. Seria a Pentrol, né? A banda Pentrol. Eu chamo de Pentrol. Eu acho a banda que Pentrol. mas cada um pode chamar como quiser, né? Não tem problema. Porque eu ia dizer assim, que vai ter gente que vai conhecer o trabalho de vocês através aqui do Música Massa, né? Então, vai ver essa nossa conversa, vai achar interessante, e aí, assim por dizer, eu costumo falar bem assim com o pessoal. Quando a galera passa por aqui, eu já me sinto de casa, e aí eu começo a ser advogado da marca. Eu já vou divulgando mesmo, eu vou botando vídeo, eu vou falando, velho, escuta isso aqui, meto nos grupos, porque isso não tem preço, é muito bom. E assim, a gente tem que apoiar os artistas da nossa terra, né? Eu queria te pedir para você deixar uma mensagem final aqui para a galera, né? O que é que você pode dizer para a gente aí que assistiu, que teve até aqui, ou quem vai assistir depois? Cara, o que quer que você faça, faça com amor, né? Você não faça pensando em ganhar seguidores, não faça pensando em agradar o público A, o público B, o público C. Se você tiver que se posicionar com relação a algum assunto polêmico, se posicione. Sem ser chato, né? Sem ser aquela pessoa que fica ali o tempo todo tentando convencer as pessoas. Eu acho que você tem que colocar o seu posicionamento, externar o que você pensa, quem quiser, e quem concordar com aquilo concorda. Quem não concordar, paciência. A gente vive, ou a gente ainda vive numa democracia, né? E de outro lado, faça realmente com paixão, se esforce, se dedique, leve a sério, cara, porque a vida é muito curta, né? É uma passagem, essa vida material, para quem acredita na existência de uma vida espiritual pós-mortem, ela é muito, muito rápida, é muito fugaz. Então, utiliza esse teu tempo de vida para produzir alguma coisa que vá engrandecer a vida das pessoas, né? Não faz só aquilo pensando em você. Eu sei que pode parecer um pouquinho repetitivo isso, mas é o que eu acredito realmente. É o que eu acredito realmente. Independentemente de religião, independentemente do que você defenda, tenta fazer aquilo e buscar mostrar a tua verdade para as pessoas que precisam. Porque, assim, isso é uma mensagem que eu queria deixar. A importância da música na minha vida. Quantas vezes eu estava mal, eu estava depressivo, eu estava triste, eu estava sem vontade de fazer nada. E aí a música surgiu e aquela música, ela mudou a minha vida. Ela me deu um novo sentido. Ela me deu um power a mais, me deu uma força a mais, né? Então é isso. Eu espero que a nossa música inspire as pessoas a fazer mais música e a tentar levar adiante essa mensagem que, preponderantemente, no caso do Pentrol, é paz e amor, cara. Eu acho que é isso que está faltando para o mundo. É isso aí. Meu querido, muito obrigado. Estou aqui esperando ansioso os próximos trabalhos de vocês.
A gente E vai vamos lançar mantendo essa corrente aí, vamos mantendo a essa gente amizade vai, forte. a gente vai lançar 3 clipes nos próximos dias. Não é nada assim, super produção, né? É o que a gente pode fazer por enquanto, infelizmente. E a gente planeja para esse ano ainda, pelo menos umas 3 lives. E nessas lives, a Show! gente vai tentar colocar alguns covers de bandas que a gente gosta, além das nossas músicas, é claro, do primeiro disco. A gente estava até discutindo, né? Então, assim, a gente vai tentar trazer uma energia, mesmo que não tenha um público, né? Mesmo que tenha só 10 pessoas lá assistindo, para mim, ao vivo é energia, cara, é energia, né? E a gente vai tentar transpor essa energia nas lives, já que infelizmente ainda não dá para fazer show ao vivo de verdade. Não, e isso aí a gente espera a turnê Brasil aí logo, logo. Mas Deus vamos quiser. assistindo aí, acompanhando as lives e tudo certinho. Meu Grande querido, muito abraço, foi um obrigado. prazer. Obrigado mais uma vez pela confiança. E vamos alinhando aí que quando lançar o disco novo, você volta aqui e aí a gente vai batendo mais história aí. Vamos conversando mais. À disposição. Um abraço para vocês. Parabéns pelo espaço que você está dando para os artistas. Parabéns. Muito obrigado, obrigado mesmo. Valeu, boa noite. Abraço. Tchau, tchau, sucesso. Obrigado.